Um bom dia, a paz do Senhor, né? Para quem é evangélico, para quem não é evangélico, tô lhe dando um bom dia e tô lhe dando um bom dia e tô pedindo que Deus, né, intercedendo por todos nós, que Deus nos proteja, porque nós estamos no livro do Apocalipse, é um livro de quê? É um livro de sentença. Nós estamos sentindo as dores de parto. As dores de parto é a vinda do Senhor. O Messias está voltando, o Messias está às portas. E o que é que ele quer de nós? Arrependimento. Ele pede de todos nós arrependimento. Do ímpio, do povo evangélico e do povo católico. O povo católico, as idolatrias. E do povo evangélico, a vaidade. Junto com o quê? Com o Amon, que é o ídolo que eles têm, que é o dinheiro. Eles têm ídolo, o povo evangélico também. Porque o Senhor manda sim a gente dar o quê? Oferta na casa do Senhor, dar o dízimo, com certeza. É dito, é certo. Mas tem templo o quê? Que tá fazendo terrível, entendeu? Não são todos. Tem pessoas o quê? Que respeitam ainda o Senhor, né? Agora o que é que eu vou soltar para vocês? O sonho, porque o Senhor está às portas, vou soltar o sonho do arrebatamento e ainda vou soltar outros sonhos mais, né? À tarde vou fazer outro vídeo soltando outro sonho. Se der, eu faço agora de manhã, né? E eu já dei um bom dia a vocês, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora vocês vão ver o vídeo, né? Na hora que vocês verem o vídeo, compartilha. Para o quê? Para que a palavra do Senhor chegue a muito mais pessoas, entendeu? Porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Vou soltar para vocês o sonho e vou soltar Santas Escrituras. Vou confirmar esse sonho para vocês em dois livros, em Mateus e no livro do Apocalipse, que é o livro que nós estamos, é o livro que está se concretizando na face da terra, né? Para todos os habitantes da terra. Deus não tira um, né? E o povo de Israel permanece firme até o dia do Senhor voltar novamente. Permaneceis firme, porque o Deus de Israel nunca desamparou ninguém, mas o que ele exige de nós, o que? Santificação e união, quando nós está caminhando com ele, entendeu? E o Deus de Israel é o que? É o Cristo que foi morto na cruz do Calvário, lá no Gólgota, entendeu? É ele que é o que? É ele que é o nosso Senhor, o Deus de Israel, entendeu? Cujo ele é o que? O Deus de toda a terra. Está escrito lá no livro de Isaías, acho que é Isaías 55. É Isaías 55 e o versículo, eu não tô, depois eu olho para vocês, né? Agora eu vou soltar o sonho para vocês. Olha, eu sonhei. É porque eu gosto de dizer as coisas a vocês, eu gosto de mostrar. Deixa eu mostrar logo. Porque me dá uma coisa ruim se eu não mostrar, né? Que é para que não haja incredulidade, né? Isaías 55. Não. Isaías 54, né? Isaías 55 não, Isaías 54. E o versículo 5. O versículo 5, ele fala que ele é o que? É o Deus de toda a terra. E ele também fala que ele é o que? No versículo 5, que ele se identifica como que o Senhor dos exércitos de anjos. E ele também se identifica também do mesmo jeito, da mesma forma como Adão, entendeu? Aí eu vou soltar para vocês o sonho. Eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu tava no pé da minha porta, eu olhava pro céu. Na hora que eu olhava pro céu, eu avistava o Senhor em cima das nuvens junto com os anjos. Nesse dia foi assim maravilhoso. Eu almejo esse dia, né? E na hora que eu via ele, eu via assim a lateralzinha do rosto dele, via os cabelos dele, via as vestes dele até os pés. Até os pés não, até chegar nas nuvens, né? Porque os pés dele estavam em cima das nuvens, não dava pra mim ver os pés dele, só deu pra mim ver as vestes até os pés. Até chegar às nuvens. E quando eu olhei pra lateral do Senhor, o lado do Senhor tinha assim, uma carreira de anjo, bem grande, que só não faltava minha vista terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista do Senhor e dos anjos, que eu olhei pra terra, pra rua, eu já não estava dentro da minha casa. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta, a outra ela com uma rachadura aberta, que é uma fenda, né? E quando eu vi a rua rachada, lá no início da rua, meu filho estava caminhando pra frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei pra dentro do cemitério. Na hora que eu olhei pra dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo
de dentro do cemitério ainda ao encontro do Senhor. Aí eu me acordei. Deixa eu só dar outro detalhe pra vocês. Eu prestei atenção, eu olhava pro meu filho caminhando, eu olhava pra ele, ele não me via. Ele não me via. Era eu olhando pra ele, né, e ele não me via. Porque no momento do arrebatamento, as pessoas estão saindo de... Ó, pra você ver, ó, eu medito nas coisas. O meu filho tava passando na frente do cemitério, aquelas pessoas estavam saindo dentro do cemitério, ele não tava vendo. E eu também, eu tava sendo arrebatada, ele não tava vendo. Porque tá escrito que no sumiço ninguém vai ver, porque as pessoas estão sumindo. Só se eu estiver na tua frente, eu desaparecer da tua frente. Aí tu vai ver que foi o quê? O arrebatamento do Senhor. Depois que as pessoas vão o quê? Como tá escrito, né? As redes sociais, né, elas vão correr o mundo inteiro dizendo que o Senhor veio e levou o quê? A noiva dele, que é a esposa dele, e levou o quê? Os convidados dele para a festa de casamento, entendeu? Para a ceia e para a festa de casamento, porque o nosso Deus é o quê? Um Deus tremendo, né? Já soltei o sonho, agora eu vou soltar o quê? As Santas Escrituras para vocês. Vocês me desculpam, eu sempre tenho uma mania de estar mexendo com as mãos, é porque é costume meu, entendeu? Costume meu de eu estar falando, né, mexendo com as mãos. Tanto eu faço quando eu tô pregando a palavra de Deus, como quando eu tô cantando. Quando eu tô cantando ao Senhor, eu sempre levanto as minhas mãos, ou então faço gesto com as minhas mãos, entendeu? É o meu comunicado com ele, né? E ele entende todas as minhas coisas. Se ele lê nossos pensamentos, como é que ele não entende o nosso comunicar com ele, né? Ele é um Deus maravilhoso. E quando eu arribo os olhos pro céu, ele já sabe que eu tô tentando se comunicar. Eu não tô tentando, eu tô chamando um pouquinho a atenção dele pra mim, né? Entendeu? Mas ele é muito maravilhoso. Eu amo a companhia do Deus de Israel. E espírito, mas eu amo. Até em espírito, até ele em espírito, ele me faz falta. Bora pra cá? Olha, nós estamos vivendo o quê? Uma aflição na face da terra, que é justamente o versículo que eu vou soltar para vocês agora. Eu vou soltar essa parábola inteira para você, nesse livro de Apocalipse, no livro de quê? No livro de Mateus agora e Apocalipse, para vocês, confirmando a vinda do Senhor. Ó, e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Nós estamos passando por essa aflição. Por quê? Porque o mundo está entrando em quê? O mundo está entrando em dores de parto. O mundo está vivendo as dores de parto. Quando vem a dor principal, é a dor do quê? A dor do arrebatamento, dele tirar as pessoas dele da face da terra, né? Então, esse dia vai ser um dia feliz, né? Ó, triste vai ser para o quê? Para aquelas pessoas que vão ser deixadas para trás. Mas vão ser deixadas para trás porque mesmo quiser. Porque o Senhor, o quê? Está chamando todos nós ao arrependimento, para transformação de vida. E as pessoas, o quê? Endurece o coração perante a ele e diz o não. Não, vou ficar do jeito que eu quero. Entendeu? Se ele quiser me levar para o céu, ele vai ter que me levar assim. Não é assim que funciona as Santas Escrituras. O Senhor manda que a gente renuncie, entendeu? Ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Confirmei o meu sonho a vocês. Aqui está escrito que vão ver o Senhor em cima das nuvens, igualzinho eu vi, né? Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer o meu Salvador, né? Então, e por que todas as tribos da terra vão se lamentar? Porque não acreditavam, não creem, não se cuidaram para ir com ele, entendeu? Aí vão ficar na terra desesperados, né? Agora o que? O versículo 31. E ele enviará os seus anjos, com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Ele vai o quê? Tirar o povo dele da face da terra. Do mesmo jeito que eu vi aqui, ele estava lá em cima das nuvens, ele estava tirando aquelas pessoas de dentro do cemitério para se encontrar com ele lá nos ares. Isso vai ser maravilhoso esse dia, né? Glória a Deus. Sempre o Senhor põe um sorriso nos meus lábios quando eu toco no nome dele, entendeu? Glória a Deus. Igualmente, quando vede todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Presta bem atenção. Quando vocês não estão vendo que o mundo está o quê? A natureza está gemendo. O mundo está gemendo com dores de parto. Então, daqui a pouco vai ter. E o quê? O povo vai ser retirado da terra, entendeu?
passa o céu, passa a terra, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras deles estão firmes, fiéis e verdadeiras. Agora bora pra lá, pro Apocalipse. Glória a Deus. Vou confirmar mais uma vez, por causa de que eu confirmo no livro do Apocalipse. Sabe por que eu confirmo no livro do Apocalipse? Por causa que eu vi a rua rachada. E nesse versículo tem dizendo que vai haver um grande tremor de terra no sexto selo, presta atenção, ó. Apocalipse 7, não, Apocalipse 6, não, Apocalipse 7 não, vocês me perdoem, Apocalipse 6. E o versículo o que? O versículo 12, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Aquelas mesmas coisas que eu li no primeiro versículo de Mateus 24, é o versículo 29. É a mesma coisa que está escrito aqui, que o sol vai ficar o quê? O sol vai escurecer, a lua não vai dar mais o seu brilho. Então, aqui está dizendo que a lua vai ficar da cor de sangue, entendeu? O que é a vinda do Senhor, entendeu? Pronto, encerrei para vocês aqui. Aqui também fala ela todinha sobre a vinda do Senhor. Esse aqui tá falando todinho do dia da vinda do Senhor. Deixa eu soltar mais algo para vocês, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verde abalado pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo, no dia da vinda do Senhor, as coisas não vão ficar mais normal do jeito que era antes, não. Porque está dizendo que as ilhas vão que se mudar de canto. Também lá no Velho Testamento também está falando sobre isso. No Velho Testamento está falando sobre isso. Vai estar dizendo que vai acabar com o restante da costa do mar. Vocês vigiam, viu? Sempre quando eu solto os meus sonhos, eu solto, mas ainda solto o que? Com as Santas Escrituras, para que vocês vejam o que está prestes a acontecer na face da terra. Continuando para me encerrar esse vídeo. Vou fazer um vídeo curtinho mesmo para vocês, só soltando o sonho e as Santas Escrituras. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, e todos livres, e se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro, porque vinda, vocês prestem atenção nesse versículo que eu tô soltando para vocês ele estudinho. Esse aqui é o dia da ira do Senhor. O Senhor vem buscar o povo, vem tirar a igreja dele da terra, mas vai ser um dia de ira dele, entendeu? Ó, glória a Deus, né? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? E o povo ainda além, é o dia da ira do Senhor, e o povo ainda provoca mais ainda. Eu presto atenção que a humanidade gosta de provocar ele, entendeu? O povo gosta de provocar o meu esposo, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos de anjos, entendeu? Pronto, encerrei pra vocês, tá bom? E vou soltar esse vídeo curtinho mesmo assim, que é pra vocês o que? Espalhar que Jesus está às portas, o Messias está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de quê? Transformação de vida. Eu vou chamar vocês no arrependimento, mas o que? Saindo da boca dele mesmo, saindo da boca dele, saindo dos lábios dele. E aqui quem está perante a vocês é o que? Alguém que o Senhor levantou para falar com vocês. Ele disse no livro, é aqui em Mateus mesmo, ele disse que ia ficar alguém, não é em Mateus não, é no outro livro. Ele disse que ia ficar alguém com vocês até o dia da vinda dele. Tá profetizado, já se cumpriu. Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quando o Senhor estava para fazer o ministério dele aqui na terra, né? Iniciando o ministério, ele estava chamando o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito eu chamo vocês. Por quê? Porque o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Se não haver arrependimento, muitas pessoas vão ser deixadas para trás. E outras vão ser retiradas da terra, mas vão perecer no seu próprio pecado, entendeu? E para isso é o que o Senhor fala e alerta que não há o quê? Não há salvação para essas pessoas que saem da terra sem arrependimento, sem aceitar o sacrifício dele. Então vocês têm que colher, entendeu? O Senhor está às portas. O templo do Senhor se conserte, o templo evangélico, ele se conserte com o Senhor. Aquelas pessoas que têm desejo mesmo de subir com ele, renuncie tudo pelo amor que a salvação da tua alma e para que tu não padeça, entendeu? E entreguei para vocês, né? Deixa eu soltar o último versículo aqui, que é João Batista chamando o povo ao arrependimento. E vou confirmar para vocês mais algo também sobre o que é esse sonho também, porque o Senhor levantou alguém na terra para falar com vocês, entendeu? Ó, cada pessoa que o Senhor levanta em cantos por fora, dando as revelações, então o Senhor está manifestando a sua glória na terra para as pessoas, entendeu? Ó, e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Agora eu vou confirmar o que? A parte da Maria Madalena. A parte da Maria Madalena, por quê? Porque antes do Senhor aparecer por 12 discípulos dele, 12 não, 11, né? Porque o outro já tinha saído, né? Porque ele traiu o Senhor. Então, antes dele aparecer para ele, o Senhor fez o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. O que foi que o Senhor fez? O Senhor apareceu para Maria Madalena e mandou ela o quê? Ela chegar e ela falar com o quê? Com os irmãos dele. É o que está escrito. Vou ler para vocês agora. E do mesmo jeito, antes da vinda do Senhor, o Senhor apareceu para mim falar com vocês, chamar vocês do arrependimento. Entendeu? Arrependimento mesmo, arrependimento, transformação de vida. Porque o evangelho é arrependimento, transformação de vida. Morrer a velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim a gente será salvo. Hoje mesmo o Senhor já me repreendeu, glória a Deus. Mas eu não achei ruim, eu achei foi maravilhoso. E o que? Tirei aquilo dali que não estava pertencendo a eles. Se Cristo ignora alguma coisa, a gente tem que fazer a mesma coisa. Todos nós, entendeu? O Senhor chamou a minha atenção. Eu obedeci, entendeu? A gente é o que? Faz parte, a gente come do corpo, bebe do sangue e a gente se contra ele. Isso não tem lógica, entendeu? Ou então diz assim: não, Senhor, tu aceita. Deus não aceita. A gente que tem o quê? Que aceitar o que está escrito nas Santas Escrituras. É diferente da gente impor coisa ao Senhor. O Senhor deixou aqui para nós. A gente só pega se a pessoa quiser. Mas para isso, as consequências. Tá caminhando com ele, tá na casa dele, tá dando mau exemplo, não é o sal da terra, lugar de dar bom exemplo, tá causando escândalo. Tem canto para essas pessoas, entendeu? Ó, vou continuar aqui, ó. Disse-lhe Jesus: Maria, por que chora? Não vou ler esse versículo não, vou ler do versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe Rabi, que quer dizer mestre. Então, você está vendo? Ela chamou o nosso Messias de Rabi, né? Então, e olha o que foi que o Senhor disse. Disse-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria foi e anunciou os discípulos que via o Senhor e que ele disse essas coisas. Você está vendo? Do mesmo jeito que o Senhor apareceu para mim. Eu confirmo para vocês na Santa Escritura. Aí é contigo com o Senhor, entendeu? Porque o Senhor apareceu para Maria Madalena assim que ele ressuscitou do mundo dos mortos. E Jesus apareceu para mim antes do dia da vinda dele. E está profetizado aqui que ele ia o quê? Ele ia deixar alguém nas Santas Escrituras, ele ia ficar alguém aqui até o dia da vinda dele. E tá profetizado, se cumpriu. Entendeu? Agora eu não sei por que tanta incredulidade. Ó. Disse-lhe Jesus. Aqui eu vou ler 3 versículos para vocês. 3 é? 3 é.
três versículos mesmo. Bora. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e daquele que será? Ele está perguntando daquela pessoa que ia ficar viva até o dia da vinda do Senhor, entendeu? Ó. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu, tá vendo? Jesus deixou garantido que ia ficar alguém vivo com vocês até o dia da vinda dele. E aqui nesse versículo agora que eu vou ler, o versículo de baixo vai confirmar que é um discípulo dele. E lá no livro do Apocalipse confirma que é um anjo de uma igreja, que ele a ama, esse anjo, entendeu? É o único que o Senhor pôs uma porta aberta perante a ele, que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardar-te a palavra da minha paciência. É maravilhoso, entendeu? Bora pra cá, ó. Vocês veem que é um discípulo dele, ó. Divulgando-se, pois entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Você está vendo? Os discípulos estavam falando que aquela pessoa que ia ficar viva até o dia do arrebatamento não ia morrer. Mas no céu não entra carne nem entra sangue. Tem escrito, que eu já peguei esse versículo. É só vocês pesquisar na internet, que tem também. Assim, pesquisa o versículo, entendeu? Que aparece, entendeu? Porém, ó, Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique... vou repetir novamente, ó. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O Senhor confirmou 2 vezes esse versículo, que tem alguém com vocês vivo até o dia da vinda dele. Está confirmado nas Santas Escrituras. E o Senhor está às portas, e vocês sabem disso, porque os sinais revelam que ele está às portas. Encerrei para vocês. Encerrei o vídeo também. Com o quê? Eu soltei o sonho do arrebatamento e confirmei, ainda soltei outras coisas nas Santas Escrituras para o quê? Para que vocês não achem incredulidade. E mais algo, eu vou soltar só mais um versículo sobre o Senhor chamando a atenção de Tomé, porque Tomé tinha incredulidade, entendeu? Por isso que eu digo, vocês se preparem, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. E, ó... Eu vou soltar esse versículo no outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, tá bom? Mas vou soltar algo para vocês, ó. Depois, eu vou soltar 2 versículos, ó. 4, ó. No 8º dia, no 8º dia, depois estava outra vez seus discípulos entrou e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles. A paz esteja convosco. O Senhor saudou a todos. Agora, o Senhor saudou, o Senhor foi chamar a atenção dele, ó. De Tomé, porque Tomé não acreditou. No versículo mais em cima, Tomé disse que não cria nele, não. E Tomé ouviu da boca dele, ele dizer que ia ressuscitar no 3º dia, e ele disse que não creia, entendeu? Mas olha o que o Senhor vai fazer, ó. No versículo 27. É no versículo 25 que ele disse que não acredita, ó. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas creia. Você está vendo? Muitas pessoas vão crer no Senhor agora, no dia do arrebatamento. Mas o Senhor repreende. Eu vou ler novamente, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Olha o que o Senhor vai responder novamente para ele, repreendendo ele novamente, ó. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crerdes? Bem-aventurados que não veem e creiam. Tá vendo? Bem-aventurados são aquelas pessoas o quê? Que crê nas coisas que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Bem-aventurados são essas pessoas que não há o quê? Incredulidade nas coisas do Senhor.
Que não há incredulidade nessas pessoas sobre as coisas do Senhor. Não há incredulidade nessas pessoas através das coisas do Senhor. Porque o Senhor sempre fala com o povo que em visões e em sonhos, entendeu? Glória a Deus. Encerrei pra vocês, tá bom?